tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Profiação. Quero pedir muito que vocês fiquem até o final, porque neste vídeo eu vou falar sobre questões bem importantes para você que fica chateado em relação a não ter tantas experiências, ou para você que está naquela fase que você quer ir por uma área de atuação e não está conseguindo. Então fica aqui até o final, que eu vou te passar algumas dicas para mostrar que sim, a sua verdade e vontade às vezes contam mais que o seu currículo. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque eu sou prova viva de que muitas vezes a gente precisa ter mais vontade e coragem de tentar a nossa área. Então, por exemplo, eu trabalhei em muitos setores, porque a administração é a minha área de formação. Então, a administração é muito ampla. E quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, que foi em gestão de pessoas, eu realmente queria me possibilitar trabalhar na área, né, de RH. Mas na minha carteira de trabalho não tinha nenhuma experiência. E por isso eu tinha uma certa dificuldade de entrar em recursos humanos. Mas eu não desisti. E quando eu tive uma oportunidade de ir a uma entrevista, eu falei, tem que ser agora, porque eu realmente mereço essa oportunidade. Eu acho que a primeira dica que eu dou aqui para vocês, gente, é pensar que vai dar certo. Sério, você chega e fala assim, vai dar certo, que bom que essa oportunidade chegou e eu vou com toda a força e toda a vontade. E sim, eu confio que isso pode dar certo. Pode não, vai dar certo. Tem que ter o pensamento muito focado e essa foi a primeira coisa que eu fiz. Tenho muita vontade de entrar no RH e eu vou entrar no RH. A segunda é que eu realmente mostrei força de vontade de aprender. Então eu cheguei na entrevista e eu vou contar algumas atividades que eu fiz aqui. A primeira é dizer que eu tenho muita vontade de aprender, que eu me colocava à disposição para ficar depois do horário. Eu falava, se quiser, na minha hora do almoço, eu me disponho sim, com total horário, quando puder, para me ensinarem. Então eu me coloquei muito à disposição da empresa para o aprendizado. Isso é bem importante. A segunda, inteligência na área que eu queria entrar. Eu realmente, como eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na área de RH, eu sabia muito sobre recursos humanos, mais em gestão de pessoas, na verdade. Eu sempre fui focada mais na área humanas. E quando ela me entrevistou, era para um processo e eu sabia quase todo. Então isso foi bem interessante. A terceira questão bem interessante realmente é o brilho nos olhos e confiança. E eu quero aqui dar uma dica para vocês. Gente, quando fala em confiança, você tem que tomar muito cuidado, porque assim, brilho nos olhos e confiança é mostrar o quanto você é capaz e você se coloca à disposição para as funções que estão determinadas. Quando eu já trabalhei com jovens, eu lembro que muitos tinham excesso de confiança e isso também prejudica na área da entrevista. Então, assim, ser confiante não é ser extravagante, não é ser realmente uma pessoa que vai passar ali uma prepotência, um exagero. Então, cuidado, né? Você pode ser confiante sem ter esses exageros. Então, se demonstrar seguro, confiante e tomar esse cuidado. Essa é a terceira dica que eu falo para vocês, porque eu já vi muito não dar certo. Comigo já aconteceu isso. Eu ia para uma entrevista extremamente confiante, realmente pequei um pouco nesse detalhe e acabei não sendo contratado. Mas ali foi na medida certa, realmente mostrei confiança no assunto, realmente mostrei força de vontade e disponibilidade para aprender, ok? Fica nessa dica que vai dar certo para você, eu tenho certeza. As outras questões é que nessa experiência, né, eu tive uma chance de realizar realmente todo o conhecimento que eu tive teórico e até do meu trabalho de conclusão de curso, eu pude colocar em prática. Então isso é muito gostoso. Uma área que eu gostava e que eu pude atuar, isso realmente é um casamento que dá certo. Então ali viram várias coisas que me possibilitaram. Então eu tive realmente uma chefe que me deu oportunidade de trabalhar com autonomia. Então eu fiz sempre o meu trabalho da minha forma, da forma com que eu achava correto e eu pude realmente fazer a minha forma de ver gestão de pessoas. Eu dava minhas características, aquilo que eu acreditava ser da área de RH, eu colocava à prova, e isso foi muito legal.
Então, quando eu dava uma integração, eu realmente acredito no poder motivacional, de realmente apresentar a empresa para as pessoas, mas sim motivá-las a começar, a dar o melhor de si. Eu sempre acreditei nessa questão motivacional e eu pude trabalhar isso. Então foi muito gostoso porque eu praticamente consegui atuar naquilo que eu acreditava. E na minha chefe, que também acreditou muito no meu trabalho. Então eu sou extremamente grata, eu jogo luz, raios de luz aonde ela estiver, a gente ainda se fala. Então eu gosto muito dela, uma profissional, uma coach de carreira fantástica. Então a gente sempre vai se espelhar nesses profissionais, mas como é gostoso quando esses profissionais também confiam na gente. Então isso é bem legal. E eu pude dizer que ali, como eu usei as minhas habilidades e tudo aquilo que eu acreditava, eu acabei tendo bastante elogios. Então eu posso dizer assim, quando nós temos a nossa habilidade e as nossas forças a nosso favor, não tem como dar errado. Normalmente, a gente vai se destacar, a gente vai ter um trabalho próspero e que vai ter destaque. E isso é muito legal porque acontece espontaneamente. Por quê? Se aquele trabalho eu realizo, eu faço ele com muito esforço, dedicação e ainda eu gosto, gente, não tem erro. Eu posso dizer para vocês que o tempo que eu fiquei lá foi um tempo muito grandioso e foi aonde pela primeira vez eu me senti muito bem atuando. Isto é, quando eu estava no meu ambiente profissional, eu sentia um prazer tão grande que eu falava, nossa, gente, eu não sabia o que era trabalhar. Quando eu escutava essa frase, eu achava que era um pouco viés, mas, né, um pouco, não, isso não deve ser verdade, é muito real. Quando trabalhamos com aquilo que gostamos, o tempo passa rápido, a gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer se permitir fazer mais. Então, isso foi bem legal. E eu lembro que quando eu saí de lá, eu tive bastante elogios, sabe, em relação a... Então, assim, eu recebi elogios, por exemplo, quando eu selecionava as pessoas que foram bem selecionados, quando eu dava integração, que as pessoas iam motivados para as células, quando eu dava as palestras motivacionais, eu tive muitas pessoas que recorreram a mim para agradecer. Então, assim, quando nós realmente ativamos o nosso potencial, a gente vai se destacar e isso é muito legal. Eu ouvi de muitas pessoas quando eu saí de lá que o RH não foi mais o mesmo. Escutei de muitas pessoas, você foi a melhor instrutora que eu já tive. Então, tudo isso aquece nosso coração, né? Tudo isso é muito gostoso, é muito valioso. Então, para você que está começando e gosta de uma área de atuação e você quer trabalhar nisso, invista nisso. Eu posso dizer para vocês que realmente não foi o maior salário do mercado. Eu já atuei em outras áreas que eu ganhava bem mais, mas eu dei 2 passos para trás para entender que eu precisava sim da experiência onde eu me encaixava. Eu acho que essa é a questão. A gente tem que buscar se encaixar, achar a nossa tampa da panela profissional, porque a gente fala muito isso de casal, né? Ah, tem que achar a sua tampa da panela. Profissionalmente isso também existe. E por que que é um tabu? Por que que eu acho que a gente não consegue fazer isso exatamente? Porque isso não é bem trabalhado nas escolas. Na escola a gente não trabalha a vocação, a gente trabalha conteúdos, mas o autoconhecimento, a autoconsciência, isso é mínimo nas escolas. Eu sou totalmente a favor de que as escolas tivessem isso, mas enquanto não tem, a gente tem que buscar se conhecer, nós temos que buscar as nossas áreas, onde a gente se identifica, para que a gente seja feliz profissionalmente. Nós passamos um tempo muito grande no trabalho, e se a gente não gosta do que faz, nós vamos adoecer. E, sinceramente, não vamos realizar com perfeição. Eu posso dizer que o pouco tempo que eu fiquei lá, eu não fui 100%, ninguém é 100%. Mas eu posso dizer para vocês que em todas as atividades que eu exerci lá, principalmente dar palestra, estar na área de treinamento e desenvolvimento, me fez ver o meu lugar no mundo. Me fez enxergar a minha luzinha, onde eu brilho. E isso é muito gratificante. Então eu quero dizer para vocês que sim, às vezes a sua vontade ela pode se tornar maior do que o seu currículo. Porque nós não somos só as nomenclaturas ou só as nossas experiências profissionais. Nós somos um todo muito maior. E eu espero que você comece a enxergar isso de você. Ok? Se você gostou desse vídeo, curtam, compartilhem e também gostaria que vocês me dessem sugestões. Afinal,
eu trabalhei já em muitas áreas, em muitos segmentos e sei muito como ajudar você a ingressar ou mudar a sua carreira. Então vem comigo, curta, compartilhe e vamos comigo nessa jornada ao ingresso ao mercado de trabalho. Até mais, tchau, tchau!